Oi, pessoal. Aqui é o Newton, da CPA. Bem, vamos continuar falando sobre a reforma tributária e especificamente sobre a proposta de emenda constitucional número 45. Lembrando que a PEC 45 está rolando lá na Câmara dos Deputados. Ontem houve uma audiência, mais uma audiência pública, e nessa reunião de ontem reuniram-se os secretários de Fazenda dos estados e dos municípios e os representantes das suas entidades. Né? Na realidade, o que a comissão especial fez? Chamou o pessoal de estados e municípios para conversar a respeito de como vai ficar a situação de cada um desses entes supostamente com a aprovação da proposta da PEC 45. Né? Então, estavam lá muitos representantes, muitos secretários. Muito bem. É claro que o pessoal dos estados e municípios estão com muito medo, muito receio de perderem a arrecadação com esse novo projeto aí, né? Os estados e municípios, então, eles querem várias mudanças, não assim tão radicais, mas algumas mudanças na PEC 45, né? Que estava sendo analisada lá. Então, o tema foi debatido ontem, durante várias horas, né? E nós coletamos algumas informações de alguns secretários de Fazenda de vários estados para saber qual é a posição de cada um deles. Bom, o primeiro secretário de Fazenda que foi chamado a palestrar, a se pronunciar, claro, foi o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles, a gente conhece, era o nosso ministro da Fazenda e agora é o secretário de Fazenda do estado de São Paulo. E aí o Henrique Meirelles foi convidado a palestrar a respeito desse projeto e ele deu lá as suas opiniões, que nós vamos ouvir agora na voz maviosa da Júlia. Obrigada. Oi, meu nome é Júlia Gomes, aqui da CPA. Bom, o secretário da Receita Federal de São Paulo, Henrique Meirelles, propôs um tempo maior de transição, que são 20 anos. Já a proposta da PEC 45 prevê só 10 anos. E sugeriu também um mecanismo de compensação para evitar perda de arrecadação dos estados, com base no que cada um deles arrecada hoje. Muito bem, então o Henrique Meirelles, que ele é secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, né, Júlia? A Júlia falou secretário da Receita Federal, mas não é, ele é secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. E ele continuou falando, papeando lá, ele falou, olha, o que nós queremos, nós estados, está falando em nome dos estados, é uma implantação gradual, de um modo tal que os estados tenham a manutenção dos atuais patamares de arrecadação durante essa fase de transição, né, analisado ano a ano, e que não haja aumento da carga tributária e haja uma simplificação de processos, né? Disse o Meirelles. A proposta dele também foi defendida, na sequência, pelo presidente do Comitê dos Secretários de Fazenda de todos os estados do Distrito Federal, do CONCEPAS, que é o Rafael Fonteles, que falou logo em seguida ao Meirelles. Bom, o risco de perda de recursos também é uma das maiores preocupações dos municípios, porque alguns tributos que farão parte do IBS são fontes de renda para as prefeituras. Parte da arrecadação do IPI, por exemplo, vai para o Fundo de Participação dos Estados e para o Fundo de Participação dos Municípios. E 25% do ICMS, que é estadual, vai para os municípios. Muito bem, então é muito fácil entender a preocupação, claro, dos secretários de Fazenda, também dos prefeitos, dos secretários de Fazenda. Por quê? Porque o temor deles é perder a arrecadação. É mais ou menos como o temor que nós, contribuintes, temos, né? A grande pergunta que nós sempre fazemos é o seguinte, olha, essa discussão da reforma tributária, a gente vai acabar pagando mais ou pagando menos imposto, né? Essa é uma dúvida que todo contribuinte tem hoje a respeito disso. Bom, segundo o nosso presidente, o nosso ministro da Fazenda e o nosso secretário da Receita e os políticos estão dizendo que não haverá aumento de tributo, quer dizer, não vão pagar exatamente o que estão pagando, mas também não haverá diminuição,
né? Então, nem aumenta, nem diminui. Nós esperamos que isso realmente venha a acontecer. Muito bem, então, o problema dos estados e municípios é que eles têm a sua arrecadação, os impostos próprios, e além disso, no IBS eles participam, como certamente participarão, no fundo de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios, né? E hoje, por exemplo, um quarto do ICMS que é arrecadado pelos estados vai para os municípios. Então a grande pergunta é o seguinte: o que vai acontecer com tudo isso? Não, essa realmente é uma dúvida. Muito bem. Na sequência, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que é CNM, o Vladimir Aroldi, quer manter essa fonte de recursos, né? Uma maior participação no bolo tributário é indispensável, disse ele. Nós precisamos ampliar a nossa participação no bolo tributário. E essa proposta, segundo lá o Vladimir, faz com que 1.700 municípios tenham perdas, né? Então, é claro, o pessoal já analisou o projeto, já viu como está, e ele está estimando que 1.700, mais de 3.500 no Brasil, né? Mas 1.700 municípios vão acabar tendo algum tipo de perda. É exatamente por isso que eles estão interessados, para evitar que essas perdas venham a ocorrer. Bom, o cidadão aqui, o Vladimir, ele representa as pequenas prefeituras de todo o Brasil. Mas agora nós temos uma entidade que representa os grandes municípios, né, Júlia? Isso aí. Bom, os prefeitos também estão divididos, porque a entidade que representa os municípios com mais de 80 mil habitantes, ou seja, as médias e grandes cidades, teme que a extinção do ISS acarrete a perda de arrecadação. Isso é um problema. Por exemplo, as cidades com mais de 80 mil habitantes, como é o caso de Sorocaba, São Roque, Itu, as cidades com mais de 80 mil habitantes, claro, todas as capitais, são cidades que cobram bastante o ISS, Imposto sobre Serviços. A arrecadação do ISS nessas cidades com mais de 80 mil habitantes é muito significativa. Ora, se a gente imaginar que o IBS vai absorver o ISS, o município vai perguntar: e aí? Como é que eu vou ficar nessa história? Não, mas depois vai vir no IBS e tal, tal. Essa é a grande dúvida. Então, os pequenos municípios, até 80 mil habitantes, eles temem que aquele fundo de participação dos municípios, ele diminua. Já os grandes municípios, além desse problema, eles temem que o ISS, que no projeto vai ser extinto, ele não seja compensado na nova arrecadação, né? Então, realmente, tanto o município grande como o pequeno estão muito preocupados. Muito bem, e o secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos, que é a FNP, é o Gilberto Perry, ele ressaltou que o ISS, Imposto sobre Serviço, é o imposto que mais tem crescido nas grandes cidades e que a cobrança no destino vai gerar prejuízo, né? Você imagina uma empresa prestadora de serviço aqui de Sorocaba, ela vai prestar um serviço em Tatuí. Ora, pelo princípio do destino, o ISS daquele serviço vai ficar para quem? Hoje fica para Sorocaba. No IBS vai ficar para a Prefeitura de Tatuí. Então, e aquelas empresas que prestam serviço no país todo lá, esse IBS vai ser espalhado, né? Então, essa arrecadação do ISS, ela pode cair, e os municípios que cobram bastante o ISS estão muito preocupados com isso. Enfim, a tônica da discussão lá na audiência pública, no geral, foi essa, né? Então, vejamos o que, no final, o relator vai falar a respeito disso. Não é mesmo, Julia? Bom, pessoal, antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de lembrar para vocês, o site da CPA é netcpa.com.br. Também gostaria de lembrar que você pode encontrar a gente nas redes sociais pelo @netcpa. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações dos vídeos. Muito obrigada e até a próxima! Muito bem, antes de encerrar, eu gostaria de lembrar que essas audiências elas são normalmente realizadas em Brasília,
né? Só que existe uma programação lá dessa comissão e eles vão fazer audiência, por exemplo, em Fortaleza, vão fazer em Feira de Santana, vão fazer em Goiânia e vão fazer inclusive em São Paulo. São vários lugares onde essas audiências serão promovidas e repetidas, né? Muito bem, e a gente está monitorando. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.